Agora, vamos trabalhar dois conceitos que são intimamente relacionados, que são as vias de administração e a farmacocinética, né? A farmacocinética, que é a maneira como o seu organismo vai lidar com o fármaco, tá? Ela está intimamente relacionada com a via de administração, ou seja, que é o local a partir do qual você faz o fármaco entrar em contato com o seu organismo, né? Isso seria a via de administração, ok? Então, por isso que esses dois tópicos estão sendo considerados juntos nesse vídeo aqui, ok? Bom, se a farmacodinâmica é entendida como o efeito que o fármaco vai causar no seu organismo, a farmacocinética ela pode ser entendida como o que o seu organismo faz com o fármaco. Né, o caminho que o fármaco vai percorrer no seu organismo. Tá? E a via de introdução nada mais é do que a porta de entrada no fármaco do organismo. Tá? Deixando bem claro, pessoal, que a gente nunca administra o fármaco sozinho. O fármaco ele é sempre administrado na forma de um medicamento, ele está contido no medicamento. Tá? Só que a gente fala em termos de via de administração de fármacos, mas na verdade o que é introduzido no organismo é sempre o medicamento. Ok? Outra coisa aqui importante é o seguinte, quando a gente fala de farmacocinética, a gente está considerando só os medicamentos, né, e os fármacos que estão sendo usados sistemicamente. O que é sistemicamente? Eles vão ser distribuídos pelo organismo como um todo. Diferente do medicamento de uso tópico, em que você aplica num local somente, né? Normalmente é a pele, a superfície da pele, ou de uma mucosa, como a mucosa oral, mucosa vaginal, etc. Tá? Então aí você está falando de local. Então aí a farmacocinética ela acaba perdendo importância, né, quando a gente está falando de uso tópico, ok? Bom, então, começando pelas vias de administração, tá? Ou seja, por onde o fármaco é introduzido no seu organismo, o medicamento, né, a gente tem que a principal, a mais conhecida, obviamente, é a via oral, tá? O que é a via oral? Via oral é a deglutição da forma farmacêutica, né? São as formas farmacêuticas que você vai, contendo lá o fármaco, né? Que você vai ingerir, né? Então, são as soluções em gotas, né? As suspensões orais, os comprimidos, as cápsulas, todos os tipos de medicamento, as formas farmacêuticas que você vai deglutir. Tá? E aí, a porta de entrada vai ser o trato gastrointestinal. Tá? Uma coisa interessante quando a gente fala dessa via oral é o seguinte, quando você toma o medicamento pela via oral, ele acaba caindo no estômago e no intestino e aí depois ele vai ser absorvido e vai para a corrente sanguínea, como acontece com os alimentos, certo? Né? Os alimentos eles são digeridos e aí os nutrientes absorvem e vão para a corrente sanguínea. O fármaco acaba fazendo esse mesmo caminho. Só que o interessante é que na absorção pelo trato gastrointestinal, o que vai acontecer? O fármaco ele vai direto para o fígado, que é o órgão de detoxificação, né? Que vai fazer metabolizar esse fármaco para facilitar a excreção dele, tá certo? Então, assim, é o órgão de metabolização. Eu vou falar um pouco mais detalhado disso lá na frente, ok? Então, aí o que acontece? O fármaco, antes de ter a oportunidade de percorrer a circulação sanguínea do seu corpo todo, ele já é, pelo menos parcialmente, transformado, metabolizado no fígado, tá? Então, todos os medicamentos que são por via oral e tomados por via oral, eles já têm que ter uma dose que já é compensada a esse efeito do metabolismo aí, tá bom? Bom, um outro tipo de absorção, de outra via de administração é a via sublingual, né? Em que você coloca a forma farmacêutica embaixo da língua e aí ela vai dissolver ali, né? Ela vai desintegrar e dissolver ali e aí o fármaco vai ser absorvido embaixo da língua, tá? Outra importante é a via retal, né? Que a gente usa uma forma farmacêutica chamada supositório, né? Que é uma massa de material ceroso, né? O graxo, que vai derreter e aí liberar o fármaco no reto, né?
Introdução a partir do ânus, né? O supositório. Tá? A via pulmonar, que é muito utilizada em fármacos que são voláteis, né? Como os anestésicos gerais, muitos anestésicos gerais, eles são voláteis ou mesmo volatilizáveis, ou seja, você pode volatilizar ele, né? Alguns medicamentos, como por exemplo os sprays, né? Eles são, o fármaco ele é administrado na forma de gotículas, né? Que vão ser absorvidas dentro do pulmão, né? Então é uma via importante porque ela permite uma absorção rápida, né? Porque o pulmão ele tem uma área muito grande, tá? E uma outra coisa que muita gente confunde e que no meu ponto de vista é muito errado, é chamar a injetável de via de administração. No meu ponto de vista, você não pode dizer que injetável é uma via de administração. Tá? No meu ponto de vista, injetável ele é simplesmente uma forma de você acessar 3 vias de administração diferentes, pelo menos, tá? Que são a via endovenosa, intramuscular e a via subcutânea. Tá? Então você usa um dispositivo que a gente chama de seringa, né? Que todo mundo conhece, e tem medo, né? Muitas vezes tem medo. Tá? E o que esse injetável faz? Né? O que essa seringa faz? Ela te permite perfurar a pele em maior ou menor extensão, tá? E administrar o fármaco em regiões que são abaixo da pele. Tá? Então você pode, por exemplo, usando uma injeção, acessar diretamente a veia, o vaso sanguíneo. E aí o que vai acontecer? Você já vai jogar o medicamento direto na corrente sanguínea. Tá? Você pode ainda injetar o medicamento no tecido intramuscular, nos músculos. Tá? E aí o medicamento ele vai ficar instantaneamente ali, naquele momento, no músculo, tá? E lentamente ele vai passando para a corrente sanguínea, né? Para os vasos que estão irrigando aquele músculo, né? E aí ele vai para a corrente sanguínea. Tá? Ou você pode administrar o medicamento no tecido subcutâneo, né? Que é basicamente na gordura subcutânea, né? Porque abaixo da pele nós temos o nosso principal reservatório de gordura, que é o tecido subcutâneo, tá? Que é a gordura subcutânea. Então você pode injetar determinados medicamentos ali, e aí também o que vai acontecer? Lentamente o medicamento vai passando para os vasos sanguíneos que estão irrigando aquele tecido ali. Okay? Então, claro, mas existem outras vias? Existem, né? Então, por exemplo, a gente tem a via nasal, por exemplo. Alguns medicamentos você administra no nariz e aí você espera que o fármaco seja absorvido aonde? Na mucosa nasal, né? Não que ele vá chegar no pulmão, né? Quando você pinga aquelas gotinhas no seu nariz, lá de vasoconstritor, lá quando você está com o nariz entupido, você não tem expectativa de que aquele medicamento vá cair no seu pulmão. A ideia é que ele seja absorvido no próprio nariz, tá? Outro tipo de via também, que é mais moderno que a gente tem agora, é a via transdérmica. O que é isso? Quando a gente usa determinados medicamentos, ou por exemplo adesivos, por exemplo. Adesivos que a gente cola sobre a pele e a gente espera que o fármaco atravesse a pele e caia na corrente sanguínea, né? Então alguns hormônios, né? Adesivos de nicotina para quem quer parar de fumar, tem isso daí, né? Então não confundir a via transdérmica com o uso tópico, tá? Muitos produtos, eles são de uso tópico, você quer o efeito na pele, né? Mas existe ainda os produtos transdérmicos, né? Que você quer realmente que ele acesse que ele tenha uma absorção, tá ok? Bom, então aqui ó, as vias injetáveis principais que são acessadas são a endovenosa, a intramuscular e a subcutânea, ok? Bom, então aí o que acontece? Agora então a gente tem a chamada farmacocinética. Então você administrou o fármaco no seu organismo por alguma daquelas vias que eu comentei anteriormente e agora nós vamos entender qual vai ser o caminho que esse fármaco vai percorrer no seu organismo. Né? Lembrando que toda vez que eu falo administrou o fármaco, você tem que entender assim, o que entrou realmente em contato foi o medicamento, certo? Então vamos lá, ó. Então a partir do momento que eu tenho aqui, ó, a via de administração,
a primeira etapa que acontece é a etapa que eu chamo de absorção. O que é a absorção? Tecnicamente, a absorção é a passagem do fármaco no local que ele foi administrado para o sangue, tá? Então, se eu tomei aquele medicamento por via oral, esse fármaco ele vai ser pelo intestino ou pelo estômago absorvido e vai cair na corrente sanguínea. Isso é absorção, tá? A corrente sanguínea, ela vai carrear esse fármaco pelo seu corpo todo, tá? E aí o que acontece? Pela diferença de concentração, por um fenômeno bioquímico, né, de difusão, o que vai acontecer? Esse fármaco, ele vai passar da corrente sanguínea para os tecidos, ele migra, né? Ele faz o caminho inverso. Se ele penetrou através dos vasos sanguíneos, né, pelas camadas do vaso sanguíneo lá, ele vai depois fazer o caminho contrário, ele vai para os tecidos, ok? E aí depois, posteriormente, quando ele atinge uma certa concentração nos tecidos, ele tende a voltar para o sangue, porque como o sangue é dinâmico, né, a concentração do fármaco no sangue ela vai mudando, tá? Então esse fenômeno a gente chama de distribuição. Distribuição é a passagem do fármaco que está no sangue para os tecidos, né? E aí é claro, cada tecido vai ter uma distribuição diferente, mas não vem ao caso aqui na farmacologia mínima, tá? Bom, e aí o que acontece? Aquele fármaco que está no sangue, quando ele chega em alguns órgãos, e principalmente é o fígado que eu estou falando aqui, em menor extensão pode ser entendido também o intestino, pode ser entendido também os rins, mas vamos falar, para simplificar, do fígado. Quando o fármaco chega no fígado, o que vai acontecer? Ele vai passar por um processo que a gente chama de metabolização ou biotransformação. E ele vai ser o quê? Alterado quimicamente. Então o fármaco ele vai sofrer reações químicas, né, via metabolismo hepático que vão transformar aquele fármaco numa outra coisa, que é o que a gente chama de metabólito ou metabólitos do fármaco, tá? Esses metabólitos, via de regra, eles têm uma facilidade maior de ser excretados depois. Então é como se a biotransformação preparasse o fármaco para facilitar a excreção para quando ele chegar lá nos rins, tá? Em termos químicos, para quem gosta da química, o fármaco ele é transformado num metabólito que ele é mais hidrossolúvel do que a molécula que ele era originalmente. E aí, por ser mais hidrossolúvel, ele vai ser mais facilmente excretado, ok? E aonde que ele é excretado principalmente? Fezes e urina, tá? Os dois principais locais de excreção, muito mais a urina do que as fezes, tá? Bom, agora aqui, um outro detalhe importante é o seguinte, existem alguns parâmetros farmacocinéticos que são importantes para a gente entender, e eu quero que vocês tenham a perspectiva da coisa, tá? Isso daqui ele é bastante teórico, tá? São conceitos teóricos, eles são particularmente úteis para quem? Para o profissional da saúde, tá? A pessoa leiga, ela não precisa ter conhecimento disso daqui, tá? Mas se você é um profissional da saúde, seja de qual área você for, e de alguma forma você tem envolvimento com a prescrição de medicamento, tá? Ou prescreve, ou é um prescritor de medicamento. Bom, se você é um prescritor, com certeza você tem que conhecer esses parâmetros, tá? Agora, se você é um profissional da saúde, qualquer que mexe com a saúde, eu acho importante conhecer esses conceitos também, né? Ou seja, se você não é um leigo, eu acho importante conhecer. Bom, então, o principal parâmetro, o principal descritor, vamos dizer assim, que a gente tem para a farmacocinética é esse gráfico aqui, que ele é um gráfico muito comum, muito conhecido dos farmacêuticos, principalmente, dos farmacologistas, né, de maneira geral, tá? Que ele é o gráfico o quê? Que no eixo Y dele aqui, você tem o quê?
concentração do fármaco no sangue, tá? E no eixo X aqui, ó, você tem o quê? O tempo, tá? Então, o tempo zero, considera assim, ó, tempo zero é o tempo em que você fez a administração do medicamento, tá? Olha que interessante aqui, ó. Qualquer via de administração em que você vai ter a etapa de absorção, tá? Que são todas, excluindo-se a endovenosa, o perfil do gráfico, ele segue o perfil da via oral. Então, apesar daqui estar escrito via oral, qualquer medicamento que é administrado por uma via que tem absorção, ele passa por esse processo, ou seja, no tempo zero, a absorção, a concentração do fármaco no sangue é zero. Conforme o tempo começa a aumentar, o tempo começa a correr, o que acontece? O fármaco vai sendo absorvido, 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 até que você tem um pico, né, de concentração plasmática do fármaco. E aí o que começa a acontecer? A metabolização e a excreção começam a fazer com que a taxa de absorção do fármaco seja maior do que a taxa de metabolização e excreção dele, tá? E aí começa a diminuir a concentração, tá? É muito interessante comparar esse gráfico aqui da via oral, que serve para as outras vias que tem administração também, que tem absorção, desculpe, é muito interessante comparar com esse outro aqui, ó, que é da via intravenosa, né? Ou endovenosa, que é a mesma coisa. Repara que aqui nesse caso, no tempo zero, a concentração de fármaco no sangue, ela é máxima, tá? Por quê? Porque você está jogando direto na corrente sanguínea. Então você não tem a absorção, tá? Então a partir daí é ladeira abaixo, né? Você só tem o quê? Metabolização e excreção do fármaco, ok? Tá? Este gráfico aqui, ó, a gente costuma dizer o seguinte, que a área sobre a curva, né, área under curve, né, em inglês, desse gráfico aqui, ó, essa área aqui, ela é um parâmetro que a gente conhece aí como biodisponibilidade, ela dá uma ideia da biodisponibilidade, tá? Então seria desse da via oral e aqui, ó, essa área aqui, se a gente estiver falando da via intravenosa, ok? Então esse daí é um parâmetro que dá uma boa ideia da extensão da absorção do fármaco no organismo, né? Bom, existem outros parâmetros que são importantes e que são mais específicos com relação a uma ou outra fase da farmacocinética, né? Então a gente tem aqui o conceito de clearance, tá? O que vem a ser o clearance ou depuração? É um volume de sangue teórico, tá? Que se torna livre do fármaco com o tempo, tá? Então ele é medido em litros por hora, tá? Então determinado fármaco, quanto maior esse clearance, ou seja, mais facilmente ele é eliminado do seu organismo, tá? Bom, outro parâmetro interessante, bastante teórico, é o chamado volume de distribuição aparente, tá? Para entender o volume de distribuição aparente, pensa assim, ó. Imagina que o fármaco no seu sangue, ele tivesse num compartimento, ele tivesse num quarto, num cômodo. E imagina que os seus tecidos fora do sangue, como um todo, ele seja um outro quarto, um outro cômodo, tá? E aí, tanto o sangue, que é formado principalmente por plasma, que é a água, quanto os seus tecidos, esse outro cômodo, imagina que ele seja formado basicamente de água também, tá? Então, o volume de distribuição aparente, ele é um valor teórico que diz o seguinte, quanto de líquido eu teria que ter nesse quarto, que não é o sangue, tá? Para conter o fármaco que eu administrei, tá? Então, imagina, por exemplo, assim, ó, você tem um fármaco que foi administrado na mesma dose e ele tem um volume de distribuição aparente de 40 litros, tá? E você tem um outro fármaco que foi administrado na mesma dose e ele tem uma distribuição aparente de 10 litros, tá? O que você percebe? Você percebe que o fármaco que tem um volume aparente de 40, ele muito mais facilmente sai do sangue e vai para os tecidos, tá? Quimicamente falando, para quem gosta da química orgânica, a gente diz que
Os fármacos com grande volume de distribuição aparente são os fármacos mais lipossolúveis, tá? E os fármacos que têm um menor volume de distribuição, eles tendem a ser mais hidrossolúveis, eles tendem a ficar mais no sangue e não querer passar, né, pelo epitélio, pela parede dos vasos para ir para os tecidos, ok? Bom, então esse é o volume de distribuição. E um outro parâmetro interessante, que dá uma ideia de tempo, né, que o fármaco leva para ser eliminado, é o tempo de meia-vida. Tá? Então, basicamente, o que é esse parâmetro meia-vida? É o tempo necessário para que as concentrações plasmáticas sejam reduzidas a 50%. Né? Então, vamos olhar aí para esse gráfico da via intravenosa aqui. Tá? Se você for olhar aqui, ó, o fármaco no tempo zero, ele tem uma concentração máxima de 10 microgramas por ml. Tá? Qual que seria a meia-vida? Ou seja, ele tem que cair para uma concentração de 5 microgramas por ml. Tá? Sairia mais ou menos aqui, ó. Puxa para cá, desceria mais ou menos aqui, ó. Meu dedo é meio gordo, então assim, o gráfico não vai ficar muito bom, tá? Mas dá para entender, né? Então estaria aqui mais ou menos a meia-vida, ela estaria mais ou menos entre umas 5 horas, mais ou menos, 4 e 5 horas, acho que por aí. Então essa é uma meia-vida. Aí depois, de 5 para passar para 2,5, você tem a segunda meia-vida e a terceira, até eliminar totalmente o fármaco, tá? Então, pessoal, lembrando, esses parâmetros farmacocinéticos, eles são muito importantes para o profissional da saúde conhecer, tá? Eles são fundamentais no estudo dos medicamentos quando você vai determinar a dose, o intervalo de dose que tem que dar no paciente, tá? Então esses parâmetros, eles são muito estudados, né? Quando você está pensando no desenvolvimento do medicamento, né? Então, qual é a dose que eu tenho que dar, a via mais adequada, qual é a concentração ou que esse medicamento tem que estar, né? Está relacionado com a dose, qual é o intervalo que eu tenho que tomar, o tempo que eu tenho que tomar. Então, tudo isso, esses parâmetros ajudam a responder, ok? Ó, o vídeo ficou meio longo, mas eu acho que ele vai ser particularmente útil para quem é profissional da saúde.